dia, Pindamonhangaba, isso aí enrola a língua, né, gente? Walter Maio, Walter lá do Rio de Janeiro, bom dia também, pessoal do Videiro do Buriti, Santa Bárbara, Kleber de Uberlândia, um abraço, Kleber. Sejam bem-vindos, queridos irmãos da Videira de Varginha, a turma da Juara, no Mato Grosso, um abraço para vocês. Pamela Vila Mariana, bom dia também. Glória a Deus, bom dia, queridos. A Fabi de Uberlândia, a Juju de Uberlândia, a Juliana, a Jocássia de Salvador, isso aí. Comunidade Vida, Fabi, bom dia. Tô aqui tomando um cafezinho para acordar, gente, porque eu descobri que eu tô uma mulher atleta, a vida não é fácil, não. Essa mulher fez eu jogar 1h30 de beach tennis ontem, tô todo quebrado. Isso porque eu tô de férias, hein? Jesus amado, como que vai ser essas férias? Você vai ter que me ajudar demais. Minha mulher não é brincadeira, tem um preparo físico invejável. E ontem nós tivemos que agarrar naquela praia ali, debaixo de sol, e tome beach tennis. Mas é muito bom, né? Isso descansa a mente, cansa o corpo. Mas descansa a mente e principalmente alimenta o relacionamento, né? Gastar tempo a sós é uma dica importante para quem é casado. Sabia que existe, você já deve ter ouvido falar aí na síndrome do ninho vazio, né? Muitos casais se separam depois que os filhos se casam. Vai todo mundo embora e eles descobrem que são dois estranhos dentro de casa, porque não investiram no relacionamento. Sério isso, né? Ficaram a vida toda dedicada apenas aos filhos e tá tudo certo, cuidar dos filhos é importante. Um abraço, Hugo, querido. Mas não gastam tempo um com o outro, desenvolvendo amizade, olhando nos olhos, conversando, né? Isso é muito importante, você que é casado, separar momentos e até dias de viagem só para estar um com o outro. Então, eu sempre separo. Então, eu estou de férias uns dias agora, em janeiro eu vou tirar mais uns 5 dias que eu deixei guardado, né? 5, 6 dias aí, para ficar com os filhos, aí a gente fica a família toda. Obrigado, Érico, um abraço, obrigado pelo selinho. E então isso é importante, eu sempre tiro uma parte só eu e a Marília e outra parte com todo mundo, porque você precisa investir no relacionamento com a sua mulher, com o seu marido. Bom dia, querido pastor Michel Dutra. Isso faz toda a diferença. O casal que cultiva isso, meu amor, o meu relacionamento com a minha mulher hoje, ao contrário de muitos lugares que com o tempo se desgasta e esfria, digo para você, na presença de Deus é muito melhor do que era antes, porque a gente gastou tempo, a gente gasta tempo junto. Às vezes no dia a dia é tanta coisa que você está ocupado e corre e você não tem muito tempo, ainda que a gente tem que arrumar também, né? E, no entanto, quando você faz isso, você está cultivando. A vida é assim, a vida é um grande jardim e você tem que estar sempre cultivando relacionamentos, amizades. Tem pessoas que são sozinhas, né? Isoladas, mas ninguém vai muito longe sozinho. É importante você ter amigos. Não dá para ter muitos, isso é verdade. Você conta nos dedos, diz aí, né? Amigos são contados no dedo. Mas a sua mulher, o seu marido tem que ser um deles, o principal, que realmente conhece todo o seu coração, conhece toda a sua vida, pessoas que você confia, pessoas que você pode ter aliança, abrir o coração. Casais não deviam andar sozinhos,
É necessário que outros casais falem na sua vida, sem ficar ofendido. Ninguém vai dominar você. Mas essa relação de andar com gente de Deus perto de nós é fundamental. Por quê? Porque nós temos pontos cegos. Obrigado, Márcio Cardoso, pelo selinho, Deus abençoe. Nós temos pontos cegos, não é? E que às vezes não vemos na nossa relação. E quando a gente está perto de alguém que está olhando de fora, a pessoa percebe coisas que você não está vendo e pode te ajudar, não é? Gente, obrigado aí a todos os irmãos que gentilmente doam o selinho. E nós estamos compartilhando justamente sobre isso esses dias, sobre você abençoar as coisas boas e amaldiçoar as coisas ruins. E te falei que abençoar é mais do que falar eu te abençoo, é dar atenção, é dar peso, ouvir. Isso é abençoar. Então, quando eu separo dias especiais só para minha mulher, então eu estou realmente honrando ela, eu estou dando peso para ela, estou abençoando a vida dela. Ela vai se tornar uma mulher melhor. Nosso casamento vai ficar melhor. Agora, quando eu não dou peso para os problemas, eles secam e murcham. Mas hoje eu quero acrescentar algo mais para você. Escreve aí para mim. Eu escolho olhar para a realidade do céu. Vamos escrever? Vamos ver uma canetinha ali. Deixa eu ver se eu consigo abrir minha agenda aqui. Eu escolho. Ver se vai prestar essa caneta que eu arrumei. Eu escolho olhar para a realidade do céu. Realidade do céu. Muito bem, vou deixar aqui aberto aqui do lado. Eu escolho olhar para a realidade do céu. Isso é outra coisa muito importante. Quando você fala todo o tempo daquilo que o diabo está fazendo na sua vida, você está na realidade honrando o diabo, dando mais peso para ele, perpetuando o que ele está fazendo contra você, não é? O diabo está me atacando, o diabo está fazendo isso, o diabo está me resistindo, o diabo armou. Tem gente que vive em função de demônios. O tempo todo ele está fixado naquilo que o diabo está fazendo. O que ele está fazendo? Está alimentando, está dando peso, está olhando para o problema, para a terra, para a circunstância. Isso é muito ruim, porque você está alimentando o que você deveria desprezar. Não é verdade? Porque aquilo que você presta atenção, você honra, como eu disse para você. E aquilo que você honra e abençoa, você alimenta para crescer. Quando você ignora, por exemplo, as promessas de Deus na sua vida, de que você é filho amado, você é abençoado, você é ungido, você é uma mulher da aliança, um homem da aliança, você é herdeiro de Deus, cordeiro com Cristo, tudo que você colocar a sua mão vai prosperar, não vai mendigar o pão, vai comer do trabalho das suas mãos. Quando você ignora essas promessas, você está fazendo pouco caso da palavra de Deus na sua vida. Quando Deus tirou o povo dele de Israel, o povo de Israel do Egito, melhor dizendo, não era a vontade dele que eles ficassem vagando no deserto por 40 anos. Não, Deus nunca quis isso. A viagem era para durar 9 meses, muito menos, né? Agora, a razão pela qual eles ficaram no deserto por tantos anos é porque a Bíblia diz que é porque havia muitos incrédulos no meio deles. O que aconteceu foi que quando eles chegaram lá em Cades Barneia,
eles enviaram, então ali estava já, rapidamente eles chegaram ali, um pouco antes de 9 meses, que era na beira da entrada da cidade, ali da divisa, né, da cidade prometida, Canaã. A Bíblia fala que eles enviaram 12 espias para lá, e esses espias percorreram toda a terra em 40 dias. 40 dias. Veja, eles não foram enviados para definir como conquistar a terra. Eles foram enviados para ter uma imagem de fé, para ver a riqueza da terra, ver o quanto ela era maravilhosa e se empolgarem. Deus estava só querendo que eles olhassem para as bênçãos que estavam dentro da terra. E aquilo enchesse o coração deles de fé, ok? Essa era a vontade de Deus. O Senhor queria que eles vissem isso. Mas quando eles voltaram, 10 deles foram incrédulos. Dois apenas, Josué e Caleb, creram na promessa. Olharam para as bênçãos, olharam para as promessas de Deus. Mas 10 olharam para os problemas, olharam para o tamanho dos inimigos, olharam para a dificuldade. O que representa os 10? O número 10 na Bíblia representa a lei, 10 mandamentos, tábuas de pedra. E os 2 representam o povo da nova criação que vive debaixo da graça, ok? 10 na Bíblia representa a lei, por causa dos 10 mandamentos. Josué, então você vê que a lei sempre vai te fazer olhar para aquilo que o diabo está fazendo. A lei sempre vai te fazer olhar para o erro, para a dificuldade, para o problema. A graça vai te fazer olhar para a promessa. Josué é a mesma palavra de Jesus no hebraico. Yeshua. E Caleb significa cão, que é o outro que estava olhando para a graça de Deus também. Mas também, cão era a forma como os judeus se referiam aos gentios, desprezando eles, aqueles que não estavam debaixo da lei. Então Caleb era aquele que não estava também debaixo da lei. Veja que os 10 espias, o que eles disseram a respeito da terra prometida. Eles falaram 10 coisas, mas apenas uma coisa era positiva. Eu tenho uma listinha aqui. Eles foram lá na terra, disseram assim, verdadeiramente ela mana leite e mel e esse é o fruto dela. Ótimo. Essa é a parte positiva do que eles falaram. Depois, olha só, o tanto de reclamação. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes, são fortificadas. Vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E vamos ser devorados como pão por eles. O nome do Senhor não é mencionado aqui nenhuma vez. Ele não se toca nisso. Deus havia dito para eles que ia dar a terra, mas eles olharam só para o problema e para o obstáculo. Como que você vai ter fé se você só olha para o problema e para o obstáculo? Porque tudo aquilo que você coloca a sua atenção aumenta. Daquilo que você tira a sua atenção diminui. Obrigado, Heloína, pelo selinho. Deus abençoe. Eles estavam, na verdade, abençoando os obstáculos ao falarem sobre eles e prestarem atenção neles. Os outros 2 espias, Josué e Caleb, mesma raiz de Jesus, e cão, que representa os gentios, foram no mesmo lugar, junto com esses mesmos 10. Eles viram os mesmos problemas, eles viram os mesmos obstáculos durante 40 dias. Mas olha o que eles falaram, olha a fala deles. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor
e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Está lá em Números 14, verso 7. Veja, a postura deles é outra, completamente diferente. Eles disseram 7 coisas sobre a terra. E o 7 na Bíblia, você sabe, significa perfeição. Perfeição. Os 10 não mencionaram o nome do Senhor, mas Josué e Caleb deram peso ao nome do Senhor. Citaram ele aqui várias vezes, demonstrando em quem eles estavam confiando. As pessoas sempre dizem, e sempre nos falam, que querem ver a realidade sobre os filhos, o casamento e tudo mais, né? Mas para essas pessoas, a realidade é sempre ver o negativo. Não, eu quero ver a realidade do meu casamento, quero ver a realidade dos meus filhos. Elas estão dizendo, eu quero ver a verdade das coisas ruins. Já percebeu isso? Que a maioria das pessoas, quando dizem que querem ver a realidade, elas estão querendo ver a coisa ruim. Deus ama as pessoas que olham para o lado positivo, porque isso honra a Deus. Que olham as bênçãos, que olham para o Senhor e dão peso para a sua presença, dão peso para as suas promessas e não dão peso para os obstáculos. O diabo todo o tempo quer que você olhe para o problema, para o obstáculo, para que você dê peso a isso e isso cresça. Mas Deus ama quando você ignora isso e olha para a promessa. E olha para o amor dele. Olha para aquilo que ele está fazendo. Certamente que os 10 espias seriam tidos como pessoas realistas, pragmáticas, em muitos lugares. Só que eu preciso ser honesto com você, eles não agradaram a Deus. Deus não ficou feliz com a atitude deles. Somente Josué e Caleb tiveram favor. Por quê? Porque deram peso para a promessa do Senhor. E pasme, todos os 10 morreram no mesmo dia. Mas Josué e Caleb ainda eram jovens, aos 80 anos, quando eles entraram na promessa. Demorou, mas a Bíblia fala que quando eles entraram, Deus instituiu até a sua jovialidade, porque eles pagaram pelo erro dos outros, ficaram vagando com eles 40 anos, sem que a culpa fosse deles, porque eles creram desde o começo. Por isso Deus restituiu os anos que foram perdidos no deserto para Josué e Caleb. E a Bíblia diz que quando eles tinham 80 anos, o Senhor era com eles e deu a eles novamente a sua juventude, renovou aquilo no coração deles. Que coisa poderosa essa história. Todo aquele povo que acreditou na realidade contada pelos 10 espias morreram, ninguém entrou. Só os filhos deles que não participaram daquilo. Minha pergunta para você hoje é essa. Para onde você tem olhado? Eu não quero te acusar. Eu não quero te condenar. Eu quero te ajudar a mudar o foco. Você tem olhado e falado dos problemas? Todo mundo tem problema. Jesus nunca disse, porque eu te amo, não tereis aflições. Ele falou, no mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo. Não fica olhando para elas. Tire os seus olhos da dívida, da doença, da depressão, do problema no casamento. Não fica vivendo em função disso, não. Olha para a promessa, que está além do problema. Amém? Não é porque o céu está cinza, fechado, com muitas nuvens, que o sol não está do lado de lá. Ele está lá. As nuvens são passageiras. O sol não vai embora, não. Ele vai ficar lá. Vai passar o problema. Vai passar o dia mau. E o sol vai brilhar novamente. Então, quando você olhar para as nuvens cinzas, escuras, veja o sol do lado de lá. Imagine ele do lado de lá. Creia que o Senhor está com você.
é muito importante você definir aonde você está colocando a sua atenção. Porque aquilo que você realmente alimenta é que vai prevalecer na sua vida. Se você ficar ali olhando e cogitando das coisas ruins, o diabo vai ganhar nisso. Mas se você olhar para aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai ver isso mudar completamente. Amém? Então eu quero que você hoje, nessa live, tome uma decisão. Não vou viver a minha vida olhando para o que o diabo está fazendo. Eu vou olhar para aquilo que Deus está fazendo. Eu vou dar peso para as coisas de Deus, para as promessas do Senhor. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. É muito importante que você tenha essa atitude. Eu fico com medo quando eu chego a uma determinada cidade e para pregar em muitos lugares, e muitos pastores e líderes, eles falam assim: não, eu vou levar você para ver a realidade da cidade. Isso aqui que você está vendo é muito bonito, essa orla, não sei o que, essa praça, esse monumento, mas eu quero te mostrar a realidade. Eles sempre me mostram as coisas ruins e negativas da cidade. Quando eles falam que querem mostrar a realidade, sempre estão querendo me mostrar a parte feia da cidade. Eu sei que tem, toda cidade tem. Existem dois tipos de realidade. Essa aqui é a verdade, a positiva e a negativa. A realidade positiva são as promessas de Deus. E a negativa é o que o diabo quer mostrar para você. Deus ama a todos, mas Ele gosta mais de alguns. Você sabe, a gente tem que amar todo mundo, mas a gente gosta de tirar férias com algumas pessoas. Não dá para gostar de todo mundo. Deus se agrada de alguns. Deus não se agrada de filhos que vivem a vida em função de olhar para aquilo que o diabo está fazendo. Deus ama, mas se agrada daqueles que honram as suas promessas. Estão olhando para aquilo que Ele está fazendo. Isso é muito importante, não é? Eu não quero apenas que Deus me ame, eu quero que Ele goste de mim. Deus não gosta de pessoas negativas que reclamam todo o tempo dos problemas ou das bênçãos celestiais, porque essas pessoas são incrédulas. A incredulidade não agrada a Deus. A incredulidade, ela despreza o que Deus está fazendo. Compreende? A incredulidade chama Deus de mentiroso. Que coisa séria, não é? Quando você não reconhece as bênçãos de Deus, você está, na verdade, amaldiçoando elas. E aquilo que você amaldiçoa, seca e morre. Mas quando você dá peso para as coisas que o diabo está fazendo na sua vida, você está abençoando o negativo. E o que você abençoa vai crescer e vai florescer. Quero desafiar você hoje a desprezar o diabo. Desprezar as coisas que Ele está fazendo e abençoar as coisas de Deus. Amém? Que você possa se lembrar disso. E hoje, nós estamos aqui no dia 19, quero ainda ler texto. E olha, é por isso que eu falo para você que eu creio que Deus, o tempo todo, o Senhor nos coloca numa sintonia, né? Olha o título aqui do dia de hoje. Tenha uma boa opinião sobre Deus. Tá ruim de ver aqui. Aí, pronto. Todo mundo escreve para mim: eu tenho uma boa opinião sobre Deus. Consegue escrever aí? Todo mundo escrevendo: eu tenho uma boa opinião sobre Deus. Se você não tem uma boa opinião sobre Deus, você não vai valorizar as promessas de Deus. Vai escrevendo aí: eu tenho uma boa opinião sobre Deus. É o texto do nosso devocional
hoje do dia 19 de dezembro. Está acabando o ano, hein, gente? Puxa vida. Mais do que poucos dias aí. Romanos capítulo 4, verso 20 diz: Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Quando você tem uma boa opinião sobre alguém, você espera coisas boas dessa pessoa, né? Espera coisas boas. Por isso eu penso que fé é ter uma boa opinião sobre Deus. Vamos escrever? Essa frase merece ser escrita. Escreve aí: fé é ter uma boa opinião sobre Deus. Todo mundo escrevendo. Fé é ter uma boa opinião sobre Deus. Todo mundo escreve aí para mim. Fé é ter uma boa opinião sobre Deus. Você tem uma boa opinião? Porque você lembra da sua mãe, da sua tia? Menino, não faz isso que Deus castiga. Menino, Deus está vendo. Elas, na boa intenção, usaram Deus contra a gente. Criaram medo de Deus. A gente cresceu com uma opinião ruim sobre Deus. Mas agora você está aprendendo que isso mudar. Deus não é mau, não está querendo te punir, está querendo colocar castigo em você. Nada disso, Ele quer te abençoar. A fé acontece no momento em que nós temos uma boa opinião sobre Deus. Coisa, né? A Bíblia fala que Abraão fortaleceu-se dando glória a Ele. A palavra glória no original pode ter como um de seus sentidos possuir uma boa opinião sobre alguém. Significa acreditar que mesmo quando o Senhor fechar uma porta, Ele abrirá outra melhor. E isso é dar glória a Ele. Quando nós cremos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós expressamos uma boa opinião sobre o eterno. Ter essa perspectiva libera paz, graça e favor para nós. Eu te contei ontem tanta coisa que aconteceu na minha viagem. Eu perdi um voo, porque um voo atrasou, obrigado, Simval Neto, pelo selinho. Eu perdi um voo primeiro, tive que dormir em Brasília. Depois, cheguei para alugar o carro, minha carteira estava vencida. Depois, a carteira da minha mulher perdeu e ela não achava a carteira eletrônica dela. Depois, conseguimos achar, aí o pneu furou. Olha que dificuldade. Se eu tivesse uma opinião ruim sobre Deus, eu pensava o quê? Deus deve ter um pecado na minha vida, Deus está me castigando, o diabo encontrou uma brecha, eu já ia perder as férias. Mas todo o tempo eu dizia para minha mulher: Deus é bom, Ele tem o melhor para nós. E mesmo no momento que eu quis esquecer disso, o Espírito me lembrou e eu voltei para o lugar, né? O Senhor está nos livrando, tudo coopera para o nosso bem. Eu fiquei pensando coisa boa de Deus. Os planos de Deus são melhores que os meus. Eu faço planos, mas Ele é que define. Eu não sei os motivos. Talvez eu tenho possibilidades, mas por pensar coisas boas de Deus, meu coração se manteve em paz. O diabo não roubou minha alegria e deu tudo certo, né? Veja como é importante você ter uma opinião fundamental, boa sobre Deus. Não importa pelo que você esteja passando, mantenha uma boa opinião sobre Deus. Você consegue dizer que Deus é bom e está pensando coisa boa para você quando você está passando uma dificuldade terrível, talvez como hoje? Não atribua a Deus o que o diabo está fazendo, tá bom? Isso é muito importante. Você não precisa sofrer ou se sacrificar, pois Jesus já fez isso no seu lugar. Creia nessa verdade e viva em paz com o Criador. Desfrute da vida abundante que Ele tem para você. Não fique procurando a brecha que abriu, nem tentando descobrir se o justo juiz está zangado com você. Em vez disso, lembre-se de que seus erros não são maiores do que o amor
divino. Escreve aí para mim os meus erros, todo mundo escrevendo, os meus erros não são maiores do que o amor de Deus por mim. Isso é ter uma boa opinião sobre Deus. Os meus erros não são maiores do que o amor de Deus por mim. Escreve, por favor. Quando você acredita nisso, porque nós erramos, então a gente tem que ter crenças também quando nós erramos. Os meus erros não são maiores do que o amor de Deus por mim. Isso é tão importante, tão importante. Meu Deus, creia que Deus é bom. Creia que Deus tem o melhor para a sua vida. Permita que essa boa opinião sobre Ele traga paz ao seu coração. Creia que, mesmo em dificuldades, Deus está trabalhando em seu favor. Deus está agora mesmo planejando coisas boas para você. Está me ouvindo? Creia nisso. Querido, quero te lembrar que se não começou ontem, deve começar hoje, uma super promoção da editora no devocional e também nos outros livros. A gente vai fazer uma promoção agora para o Natal e para o Ano Novo, chamado Natal de Graça. Natal de Graça. Porque nós queremos que você leve esse evangelho para dentro da sua casa, para o Natal, para o Ano Novo, para a sua família. Então, o devocional vai estar com uma promoção enorme. Acho que você nunca pagou tão barato nele. Promoção de fim de ano, para você dar de presente no amigo secreto, no Natal, no Ano Novo, levar para sua família, comprar para você. Entra no site. Eu confesso que eu não olhei se já começou a promoção. Ele vai ficar, eu acho que a R$ 69,90. Ele custa na plataforma da editora R$ 95 ou R$100. Ele vai estar por R$ 69,90. É só clicar no link da bio do meu Instagram. Aqui está lá, devocional na presença do Pai. Você vai clicar e a partir de R$200 frete grátis. Então você pode comprar mais de um, se comprar 3 já vai dar frete grátis, dá de presente, compre para você. Melhor presente que você pode dar para alguém começar o ano. Começar o ano fazendo um devocional do Evangelho da Graça, alimentando a sua fé diariamente com as promessas. Lembra, o devocional não é sobre religião, nem opinião humana, nem autoajuda, é sobre promessas do Pai, que vão produzir fé para o ano abençoado que você precisa. Nós temos também promoção para o nosso livro, A Jornada de um Homem, que é lançamento, os moleskins, as agendinhas, tem um combo para a família. Entra lá no site depois, compra os presentes de Natal, o Ano Novo, abençoe alguém com a palavra, ele vai lembrar de você todo ano, tá bom? Vou deixar essa live salva, compartilha ela no link dos seus grupos de WhatsApp e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Fica na paz, para de olhar para o problema, olha para a promessa. Seja um vencedor.